O brasileiro médio gasta R$ 6.000 por ano em gasolina. São quase R$ 500 todo mês só queimando combustível. No Japão, motoristas usam uma técnica específica há décadas, que reduz consistentemente o consumo de combustível em 30% ou mais. Sem modificações, sem híbridos caros, apenas uma forma completamente diferente de dirigir que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Hoje, eu vou explicar exatamente como esse método funciona, passo a passo, para você começar a economizar centenas de reais imediatamente. Fique até o final, porque a última técnica é a que faz mais diferença e quase ninguém pratica. O que é louco é o seguinte: isso não é nenhum segredo obscuro. No Japão, se chama Eco-Driving e é uma iniciativa apoiada pelo governo desde 2003. O Ministério do Meio Ambiente japonês documentou economias de combustível de 20 a 30% entre milhões de motoristas. Toyota, Honda e Nissan construíram seus programas de treinamento de motoristas em torno exatamente desses princípios. No entanto, no Brasil, as pessoas ainda pisam fundo no acelerador e ficam se perguntando por que a carteira está vazia. Deixa eu explicar as 7 técnicas principais que compõem esse método, começando pela que traz resultados imediatos. Técnica número 1, a regra dos 5 segundos na aceleração. A maioria dos brasileiros acelera como se estivesse em uma arrancada. Pisam fundo na largada, chegam rapidamente ao limite de velocidade e depois freiam bruscamente no próximo semáforo. Esse é o maior desperdício de combustível na sua rotina de direção. O eco-driving japonês ensina a regra dos 5 segundos. Leve 5 segundos completos para chegar a 30 km por hora a partir de uma parada. É só isso. Apenas conte até 5 enquanto acelera. Parece ridiculamente simples, né? Olha os dados. A aceleração agressiva queima até 33% mais combustível do que a aceleração suave. 1/3 do seu combustível vai embora só porque você queria chegar mais rápido ao mesmo sinal vermelho. Pensa nisso por um segundo. Você está literalmente pagando mais para esperar no mesmo semáforo que todo mundo. O governo japonês testou isso com 10.000 motoristas. A melhoria média de combustível com essa única mudança foi de 11%. 11% de economia só por tirar o pé do acelerador um pouco mais devagar. Com os preços atuais de combustível no Brasil, isso significa cerca de R$ 55 por mês de volta no seu bolso, com uma única técnica. Técnica número 2, direção antecipada. É aqui que fica interessante. Os motoristas japoneses são treinados para olhar 12 a 15 segundos à frente, não apenas para o carro da frente. Se você vê um sinal vermelho 3 quarteirões adiante, comece a rolar o carro agora. Se percebe que os freios estão sendo acionados em cadeia mais à frente no trânsito, tire o pé do acelerador imediatamente. O objetivo é nunca usar o freio a menos que seja absolutamente necessário. Cada vez que você freia, está jogando fora o momentum pelo qual você pagou com combustível. É como queimar dinheiro e jogar as cinzas pela janela. Um estudo da rede de promoção do eco-driving no Japão constatou que a direção antecipada sozinha reduziu o consumo de combustível em 8 a 12% na direção urbana. E quem mora em São Paulo, Rio ou qualquer grande cidade brasileira sabe que passamos boa parte do tempo no trânsito parado. Combinada com a aceleração suave, você já está em 20% de economia. Um exemplo do mundo real: uma empresa de táxi japonesa implementou essas 2 técnicas em toda a sua frota de 500 veículos. A economia anual de combustível foi enorme. Mesmos carros, mesmas rotas, mesmos motoristas, apenas uma abordagem diferente. Imagina o impacto disso para um motorista de aplicativo no Brasil, que roda centenas de quilômetros por dia. Técnica número 3, o método pulso e deslizamento. Agora estamos entrando em território avançado. Essa técnica parece contraintuitiva, mas a física
é inegável. Em vez de manter pressão constante no acelerador, você acelera até um pouco acima da sua velocidade-alvo, depois solta completamente o acelerador e desliza até cair um pouco abaixo dela. E repete. Em estradas planas, isso pode melhorar a eficiência de combustível em 15 a 20%, comparado ao cruzeiro em velocidade constante. Por que funciona? Seu motor é mais eficiente sob carga. Quando você cruza em velocidade constante, o motor está operando de forma ineficiente, trabalhando apenas o suficiente para vencer a resistência do ar e o atrito de rolagem. Quando você pulsa, está deixando o motor trabalhar eficientemente por um curto período, depois deslizando de graça. Os engenheiros da Toyota testaram esse método extensivamente durante o desenvolvimento do Prius. Descobriram que motoristas habilidosos, usando pulso e deslizamento, podiam superar a classificação oficial do carro em 20 a 40%. Um Hypermiler no Japão documentou 40 km por litro em um Prius padrão usando essa técnica. A classificação oficial é de 24 km por litro. Ele quase dobrou. Técnica número 4, o protocolo de partida a frio. Essa surpreende todo mundo. Muita gente ainda deixa o carro ligado em ponto morto por vários minutos antes de sair, especialmente em dias mais frios no sul do Brasil. Isso é puro desperdício de combustível. Motores modernos não precisam de períodos prolongados de aquecimento. O EcoDriving japonês ensina a regra dos 30 segundos. Ligue o carro, espere 30 segundos e depois dirija suavemente pelos primeiros quilômetros. A ciência explica. Seu motor aquece mais rápido sob carga leve do que parado em ponto morto. Com um motor em ponto morto, são consumidos cerca de 1 a 1,5 litro de combustível por hora. Ao longo de um ano de aquecimentos desnecessários, são centenas de reais em combustível jogados fora sem você perceber. O Ministério do Meio Ambiente do Japão calculou que, se cada motorista reduzisse o ponto morto desnecessário em apenas 5 minutos por dia, o país economizaria volume suficiente para abastecer milhões de carros. São bilhões de litros, por apenas 5 minutinhos por pessoa. Ei, se está curtindo esse conteúdo, deixa o like. Ajuda muito o canal. Técnica número 5. Manutenção da velocidade ideal. Aqui está algo que seu instrutor de autoescola nunca te contou. Todo carro tem um ponto ideal de eficiência de combustível e quase nunca é na velocidade de rodovia. Para a maioria dos veículos, a eficiência ideal de combustível ocorre entre 60 e 80 km por hora. Acima de 80 km por hora, a resistência aerodinâmica aumenta exponencialmente. A 110 km por hora, você usa 15% mais combustível do que a 90 km por hora. A 130 km por hora, usa 25% mais. No Brasil, muita gente cruza as rodovias a 120, 130 km por hora ou mais, bem acima do ponto ideal de eficiência. As rodovias japonesas têm limites mais baixos, e isso é parte do motivo pelo qual os motoristas de lá ficam muito mais próximos da velocidade eficiente. Não estou dizendo para você andar a 60 km por hora na rodovia, isso seria perigoso. Mas pensa nisso, se o seu trajeto permite manter 90 km por hora, em vez de 120 km por hora, você pode economizar 15% de combustível nessa viagem. Ao longo de um ano de deslocamentos, isso soma centenas de reais. Técnica número 6. A auditoria de peso. O EcoDriving japonês inclui algo que os brasileiros quase nunca pensam: auditorias regulares de peso do veículo. A cada 45 quilos de peso extra, a eficiência de combustível cai aproximadamente 1 a 2%. Pode não parecer muito, mas pensa no que tem no seu porta-malas agora. Ferramentas que você levou uma vez e ficaram lá. Aquele macaco e triângulo numa mochila enorme, caixas de som, churrasqueira, material de trabalho acumulado. Um estudo japonês descobriu que o motorista médio carregava cerca de 20 quilos de itens desnecessários.
Remover esse peso melhorou a eficiência em quase 1%. Ao longo de 20 mil quilômetros de direção anual, distância muito comum para quem usa o carro no dia a dia no Brasil. E isso representa litros e litros de combustível desperdiçados, carregando coisa que você não precisa. Racks e bagageiros de teto são ainda piores. Um rack de teto vazio aumenta o arrasto aerodinâmico em 10 a 25%, dependendo do design. Aquele bagageiro que você deixa no carro o ano inteiro, você está pagando um imposto invisível de 5 a 15% em cada litro de combustível. Retire quando não estiver usando. Técnica número 7. O corte de combustível na desaceleração. Essa é a técnica que faz mais diferença e quase ninguém conhece. Quando você tira completamente o pé do acelerador em um carro moderno com injeção eletrônica de combustível, os injetores desligam completamente. O motor usa zero combustível durante a desaceleração. Zero. As rodas estão literalmente movendo o motor em vez do motor mover as rodas. Isso significa que rolar em marcha engatada é dramaticamente mais eficiente do que rolar em ponto morto. Em ponto morto, seu motor gira em marcha lenta e consome combustível. Em marcha engatada, com o pé fora do acelerador, o consumo cai literalmente a zero. Os motoristas japoneses de eco-driving maximizam isso, começando a desacelerar muito antes do que os motoristas típicos. Viu um sinal vermelho 200 metros à frente? Tira o pé do acelerador agora. Deixa o carro rolar naturalmente enquanto os injetores dormem. Você está andando de graça. A matemática é impressionante. O motorista médio passa cerca de 30% do tempo de direção desacelerando. Se você otimiza isso com a técnica correta de rolagem, está viajando de graça quase 1/3 da distância total. Um estudo de transporte japonês mediu isso em 7 a 9% de economia total de combustível só com a otimização da desaceleração. Juntando tudo, vamos fazer as contas. Aceleração suave seta 11% de economia, direção antecipada 8 a 12%, pulso e deslizamento 10 a 15% em estradas adequadas, redução de ponto morto 3 a 5%, velocidade ideal 5 a 10%, quando aplicável, redução de peso seta 1 a 2%, otimização da desaceleração seta 7 a 9%. Essas porcentagens não se acumulam perfeitamente. A sobreposição, você não pode reivindicar todas ao mesmo tempo. Mas os testes do governo japonês, com motoristas do mundo real, mostram consistentemente uma melhoria total de 20 a 30% quando os motoristas adotam esse sistema completo. Com os preços atuais de combustível no Brasil, considerando que o brasileiro médio roda cerca de 15 mil quilômetros por ano num carro fazendo em torno de 10 quilômetros por litro, a economia pode chegar a R$ 1.200 a R$ 1.800 por ano. Pensa bem, isso é quase 3 meses de contas de luz, ou metade do IPVA de muita gente. E o que torna isso ainda mais impressionante. Ao contrário de comprar um híbrido ou um elétrico, isso não custa nada. Investimento zero. Você pode começar hoje na sua próxima viagem e começar a economizar imediatamente. Por que os brasileiros não fazem isso? Diferença cultural. No Japão, o eco-driving é ensinado nas autoescolas, promovido pelo governo e incentivado socialmente. Empresas dão bônus a funcionários que demonstram direção eficiente. Veículos de frota têm sistemas de monitoramento que rastreiam padrões de aceleração e recompensam a direção suave. No Brasil, a cultura glorifica a direção agressiva. Acelerar rápido é visto como sinal de um carro potente. Acelerar devagar significa que você está atrapalhando o trânsito. Toda a nossa cultura de direção é construída em torno de velocidade e agressividade, não eficiência. A ironia é brutal. Os brasileiros reclamam do preço da gasolina, do etanol, do GNV. Reclamam de tudo. No entanto, escolhem ativamente os hábitos de direção que mais desperdiçam combustível. Compram SUVs
E picapes enormes aceleram como se estivessem no autódromo, cruzam as marginais a 100 km por hora e depois ficam com raiva quando gastam R$ 400 no posto. As montadoras japonesas conhecem essas técnicas há décadas. É por isso que suas classificações de eficiência de combustível sempre parecem ligeiramente otimistas. Eles testam com motoristas que realmente sabem dirigir eficientemente. Quando brasileiros testam os mesmos carros com hábitos de direção agressivos, obtêm números piores e culpam o carro. A verdade é que o motorista importa mais do que o veículo. Um motorista eco-driver habilidoso num carro a combustível comum pode igualar ou superar um motorista agressivo num híbrido. Já vi donos de HB20 e Gol com consumo real melhor do que donos de Prius, simplesmente por causa da técnica. Então, antes de gastar R$ 150 mil em um novo veículo eficiente, tente gastar R$ 0 aprendendo a dirigir o que você já tem. O método japonês não é sobre tecnologia, cara. É sobre respeitar a física, respeitar sua carteira e respeitar o simples fato de que cada vez que você pisa fundo no acelerador, você está queimando dinheiro. É isso por hoje. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo. Deixa um comentário abaixo, me contando qual técnica você vai tentar primeiro. Valeu pela audiência e te vejo no próximo vídeo.